Olá! A dengue é uma doença que há anos, especialmente nos meses de verão, atinge milhares de pessoas no país. No estado de São Paulo, uma boa notícia. Houve uma redução de quase 86% de casos registrados no primeiro trimestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2010. No entanto, pela primeira vez, houve registro de um caso de dengue tipo 4, na região urbana de São José do Rio Preto. É importante ressaltar que quando chega onde não estava, o novo vírus tende a se tornar mais comum. Esse é o tema do Saúde e Vida de hoje. Participam do programa o deputado Jogiato, do PMDB, que é médico, e o infectologista Stefan Cunha Ilvari, que é do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Muito obrigada aos dois pela participação do programa para tratar de um assunto que é recorrente no Brasil em épocas de verão. Nós provavelmente já tenhamos passado pelo auge da dengue nesse início de ano, a tendência é dar uma caída até porque o verão está terminando. Deputado Jorge, muito obrigado por estar aqui hoje. Vou explicar primeiro o que é a dengue. Existe dengue 1, 2, 3, 4, qual a diferença desses vírus? Eu quero cumprimentar todos os telespectadores e também a você, Isabel, o doutor Stefan, que é infectologista do Hospital Alemão, Hospital Oswaldo Cruz, grande hospital, que foi tomado na época da Segunda Guerra Mundial, mas foi devolvido. Foi feita a devolução, né, à colônia alemã. Mas a dengue é uma doença que todos nós conhecemos. É muito difundida, divulgada nas escolas, inclusive. A população já está ciente de que é essa doença. Uma doença que acomete basicamente em 4 cepas, né, 4 tipos, dengue 1, 2, 3 e agora está vindo a dengue 4, que dá cefaleia, que é dor de cabeça, dores musculares, articulações, dores, enfim, febre. Uma astenia total, como se fosse uma gripe, um resfriado. Febre alta, pode ser acompanhada até de hemorragia nos casos mais graves, mas pode ter até uma hemorragia, não é o caso da dengue hemorrágica. Por exemplo, pode ter traços de sangue, por exemplo, na urina, saída pelas mucosas nasais e orais. Enfim, a dengue é uma doença que às vezes mata e ela tem que ser tratada. Se não há suspeita, você tem que já procurar um médico, tomar bastante líquido, porque fazer a prevenção é muito importante. Então, eu acredito que se nós conseguirmos controlar o transmissor, que é o Aedes aegypti, através de não deixar acumular água muito tempo parado. Porque o raio do bichinho, ele gosta de água parada, mas não água suja, né? Sim, água parada. Água parada, né? Acumulada no vasilhame, inclusive em lajes, por exemplo, laje com defeito que não seja, né, plano. E ele tem uma proliferação mais ou menos de 3 a 4 semanas, né? Depois essa larva ela aflora, aí vem os mosquitos, né? Esse mosquito pega um infectado, aí essa larva fica em torno de uns 8 a 10 dias de incubação, daí ele picando uma pessoa, e essa pessoa infectada desenvolve a dengue. Doutor Stefan, quando a gente fala da dengue e dos sintomas da dengue, eles se parecem muito com os sintomas de uma gripe ou de qualquer outro tipo de virose. Uhum. O que torna diferente? O que leva um médico a olhar para a pessoa e falar assim, eu acho que isso não é uma gripe comum, ou não é uma virose comum, é dengue? Isso é importante porque esses quadros virais, muitas vezes, eles se misturam um pouco. Então, por exemplo, uma das manifestações da dengue pode ser diarreia. Então, você pode estar diante de um paciente com a diarreia e achar que pode ser uma diarreia viral. Então, isso que torna uma dificuldade grande. Quando a gente fala, os médicos têm uma dificuldade de fazer o diagnóstico, é porque realmente existe uma dificuldade de fazer o diagnóstico. Por isso que a gente usa um critério de definição que o Ministério lançou e que não só serve para a gente, como também para a população, de uma maneira geral. Então, se você tem febre, com menos de 7 dias de duração, e 2 dos sintomas associados à dengue, então isso já dá uma suspeita de dengue. Quais são esses sintomas? É a dor de cabeça, a dor principalmente atrás dos olhos, dor muscular pelo corpo, dor nas juntas,
náusea, vômito, pode ter diarreia, e as manchas de pele, as manchas vermelhas que a dengue pode dar. Então, 2 desses sintomas e febre, você está diante de um caso que pode ser suspeitado de dengue, tem que ir no médico, o médico avalia e ele pode lançar mão de exame de sangue, porque no exame de sangue também tem algumas alterações. Mas ele demora, né? O resultado desse exame de sangue, ele dura... Não o exame de diagnóstico final, mas um exame de sangue, né, no pronto-socorro, que aí já define que aquilo pode ser dengue. E outra coisa importante é o que ele falou, o deputado falou, a dengue ela pode ser potencialmente grave. Então, se você tem uma suspeita de dengue, você tem que ir num pronto-socorro. Porque o médico tem que avaliar, avaliando o paciente com os exames, ele define se o paciente pode ir para casa e hidratar em casa, que o tratamento basicamente é a hidratação, ou se ele precisa de uma hidratação na veia no hospital. Então não dá para a gente chegar e falar, eu estou com dengue, deve ser dengue, o tratamento é antitérmico, ficar na cama e hidratar. Não, tem que ir para fazer uma avaliação inicial, não tem jeito. Quer dizer, o tratamento é esse mesmo, não tem para onde correr, não existe... O tratamento básico é a hidratação e ficar alerta aos sintomas que demonstram que essa dengue pode se complicar. Porque isso é outra coisa importante. Quando a população geral de uma maneira, geral, ela fala, o meu parente está com dengue. Ah, mas é a dengue hemorrágica? Não, não é a dengue hemorrágica, então aí fica tranquilo. Então, na verdade, não existe essa separação. A dengue é uma doença que ela aparece de uma forma e no meio do caminho ela pode se transformar numa forma complicada. Entendi. Então, o fato de você passar num pronto-socorro, fizer uma suspeita de dengue e poder ir para casa, não significa que no 3º, 4º dia essa dengue não venha se complicar. Ou seja, se é uma suspeita de dengue ou até um diagnóstico de dengue não hemorrágico e o médico manda você ir para casa para ficar quieto, parado e repouso, porque o repouso absoluto é importante e muita hidratação, é isso que tem que fazer e ponto. Não adianta querer inventar, se sentir um pouco melhor, querer fazer alguma coisa, porque pode no meio do caminho... complicar. E aí os médicos, eles orientam, você vai para casa, se hidrata e se aparecer tal sintoma, isso é um sinal de alarme que você deve voltar aqui. E a síndrome do choque associado à dengue? São uma das complicações. Então você pode ter uma das complicações que é a queda de pressão, que é essa síndrome do choque, ou a forma hemorrágica. Ambas são tão graves, entendeu? Então, na verdade, se você está com um quadro de dengue e você vai para casa com febre, você foi liberado para ir para casa, no meio do caminho, e principalmente no dia em que a febre para, você pode ter uma inflamação dos vasos, e esses vasos inflamados, eles abrem alguns poros nos vasos. Então, a água do sangue, ela escapa por esses poros. Então, se a água acumula no interior do abdômen, então o paciente tem dor de barriga, pode ter vômito importante. Então, isso é um sinal de alarme. Se a água do vaso diminui, a pressão tende a cair. Então, se você fica de pé e tem uma tontura, é o que a gente chama de hipotensão postural, isso é um sinal de alarme. Se você tem um pouco de dificuldade de respirar, é porque a água pode estar acumulando no pulmão. Então, isso é um sinal de alarme. Se você sente as extremidades frias, geladas, é um sinal de alarme. Se a urina diminui, é porque não tem tanta água no sangue para ir para a urina. Então, isso também é um sinal de alarme. Então, esses sinais de alarmes, a população tem que estar orientada para, se eles aparecerem, voltar no médico para ser reavaliado. Deputado Jorge, a gente sabe que os agentes públicos, eles lidam com a dengue, principalmente contando com o apoio da população. Que evite acúmulo de água em pneus, que cubra piscina, acúmulo de água no vaso das plantas, há plantas que naturalmente acumulam água, como bromélias, tudo isso, há plantas que elas acumulam água. E os agentes públicos usam o fumacê, tudo isso. Não há outro caminho? A busca, a pesquisa, a vacina. A gente sabe que há alguns testes sendo feitos, inclusive no Brasil. Não há como acelerar esse processo, porque a gente se fala em uma vacina para 2015, por exemplo. A vacina não existe. Nesse instante, ela não existe. Mas eu acho que esses 25 mil agentes que o Estado de São Paulo tem nesse instante é fundamental, porque essa luta tem que ser diuturna. Ela tem que ter o apoio da população. Quando esses agentes chegam e falam, nesses vasos, nessas floreiras, vocês têm que colocar areia, exatamente para diminuir o acúmulo de água. Então, a dengue, ou melhor, o Aedes, o mosquito, ele prolifera dessa água parada, água de chuva. Então, essa busca de virar os vasilhames,
os pneus e tanto aquilo que você disse, é extremamente importante, é a prevenção. Eu não acredito que só os agentes vão conseguir erradicar a dengue, por exemplo, aqui no nosso país. Tanto é que nós temos, em áreas nobres, no Rio de Janeiro, ou mesmo aqui no Itaim Bibi, nós temos o maior número de dengue num bairro nobre. Por quê? Talvez pelo fato da população não deixar de entrar às suas casas esses agentes, né, da dengue, esses agentes da saúde, eles são impedidos de adentrar. E às vezes a pessoa vê na televisão, vê na mídia como é que tem que fazer, mas não faz. E por uma distração ela tem um vasilhame, talvez de uma vasilha que deu água para o cachorrinho, esqueceu lá, de repente lá é um criador de mosquito. As plantas, né? As plantas também em geral. As plantas. Né? Então eu acho que essa colaboração da população é fundamental. Não é só os agentes, não. Tem que ajudar esses agentes a desempenhar a sua função. A vacina ainda é sonho, doutor Stefan? Existem aí pesquisas sendo feitas, mas... A vacina está tendo uma tarefa árdua para desenvolver a vacina. Sempre a gente cria uma expectativa. Na década de 90 se criava uma expectativa do ano 2000 e aí o tempo foi passando, mas agora tudo indica que está numa via final mesmo. Daqui a uns 4 anos, 5, talvez apareça a vacina. O grande problema um dos grandes problemas da vacina é que a gente sabe que se você pega a dengue num primeiro episódio, você tem um risco de desenvolver uma forma grave, muito pequeno. Quando você pega um segundo episódio de dengue, aquele anticorpo que você fez para o primeiro episódio, ele tem uma participação numa dengue mais grave. Então você tem uma chance um pouco maior de quadro grave num segundo episódio. Isso não quer dizer que você vai desenvolver um quadro grave. Não, a chance aumenta, mas mesmo assim continua pequena. Quer dizer, uma pessoa que tem dengue tipo 1, ela pode ter a dengue tipo 1, depois ter a dengue tipo 2, e o quadro agravar, é isso ou não? Isso. Depois tem uma dengue tipo 3 e agravar mais. Se ela tem a dengue tipo 1, ela fica imunizada ao tipo 1. Mas a 2, 3 e 4 a não. 2, a 3 e 4 ela não fica imunizada. Se ela pega um segundo episódio, ela tem uma chance um pouco maior de desenvolver a forma grave da doença, que é a síndrome do choque, ou senão a forma hemorrágica. Mas isso também não é para alarmar, porque não é que ela tem uma chance muito grande, ela tem uma chance maior. Necessariamente vai ter. Exatamente. E o problema da vacina é esse, não adianta eu desenvolver uma vacina para um tipo só, porque aí eu funciono como se eu tivesse feito a população ter um primeiro episódio, porque eu dou a vacina, ela desenvolve anticorpo para aquele tipo, então funciona como se ela tivesse tido um primeiro episódio. Aí ela corre o risco de ter um episódio mais grave. Exatamente. Entendi. Então, na verdade, a vacina tem que surgir já para os 4 tipos de vírus. De uma vez. E essa que é uma das dificuldades. Mas, a princípio, daqui a 3 Então, é diferente, por exemplo, como a gente observou aí no caso da gripe suína, que você tem vacina específica ou para suína ou para aviária, diferente da gripe normal. Isso. Aí você consegue isolar o vírus, não é o caso isolar para aquele vírus. No caso da dengue você tem que constituir uma vacina que seja eficaz para os 4 tipos diferentes de vírus. Por que as crianças e adolescentes, a gente observa que vem aumentando o número de casos em relação a adultos, né? É algo interessante. De um modo geral, mesmo um resfriado, uma gripe, as crianças são mais suscetíveis, porque elas não adquiriram aquela virose anteriormente. Igual o caso que o Dr. Stefan falou. Você adquire uma dengue do tipo 1, né? Você praticamente fica imunizado. Aí você tem a propensão a adquirir o número 2, 3, e agora que no Brasil praticamente não teve muito pouco caso do tipo 4, a população inteira está suscetível a essa dengue do tipo 4. Mas vale salientar aqui, Dr. Stefan, não sei, talvez até com pergunta, né? O senhor que é o chefe especialista do hospital da alemão, infectologia. Da infectologia. Acho que a gente não pode esquecer, porque todo mundo que tem uma dor de cabeça, por exemplo, tem alguma dor, já toma um AS, né? Um ácido acetilsalicílico. Eu ia perguntar isso também. E a gente tem que aproveitar essa TV, e você, e o Dr. Stefan também aqui, dizer que procura não tomar, né? O AS, essa aspirina, que pode... Nem anti-inflamatório, né? Até como prevenção, né? É isso, né? É mais como prevenção, porque ele é anti-adesivo plaquetínico, né? Ele enfurece a hemorragia.
vamos dizer assim. O que não pode? É o AS, o ácido acetil salicílico? É igual. O AS ou os salicilatos, que são da mesma família, e geralmente é anti-inflamatório. Que também, usa o AS? Não, qualquer outro anti-inflamatório que pode eventualmente atacar a mucosa do estômago. Porque, na verdade, como uma das complicações é hemorragia na dengue, então a gente tem que evitar o AS, porque ele atrapalha a agregação plaquetária, então ele pode precipitar ou piorar o quadro hemorrágico. E os anti-inflamatórios que também podem inflamar a parte gástrica, precipitar sangramento. Então é isso que a gente não recomenda. A gente fica meio assustado quando fala de um novo vírus e que até um comunicado do secretário de Estado da Saúde fala que como é um tipo de vírus novo, há um número maior de pessoas que não estão imunes e, portanto, é uma ameaça nova aos 42 milhões de habitantes, ou cidadãos paulistanos. Mas ele disse que não há motivo para alardes, por causa do trabalho que vem sendo desenvolvido. Isso. A gente o sintoma é igual, né? Os sintomas são os mesmos, né? Só que, ao invés de, por exemplo, ano passado nós tivemos 108 mil casos só no estado de São Paulo. Então, de 42 milhões, nós tiramos pelo menos 108 mil pessoas, né? Que estão numa área que propensa a adquirir dengue. Só que com a tipo 4, praticamente não tivemos quase casos. Então a população inteira... Foi um único caso. O único caso de São José, né? Rio Preto. Do Rio Preto. Então, praticamente toda a população é suscetível. Está propensa, igual a criança. As crianças quase não têm contato com o vírus, tá? Então ela é propensa a ter... Todas as crianças são propensas a ter uma determinada resfriado, ou gripe, ou até a própria dengue. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, só lembrando que o Estado de São Paulo colocou agora no começo do mês 25 mil agentes trabalhando no estado inteiro no combate